No início do século XX, a Rússia era um império com a maior população da Europa e era governada por uma monarquia absolutista, por um czar, imperador, chamado Nicolau II. Era um dos países mais atrasados do mundo, com uma extrema pobreza, onde havia muita desigualdade social. A nobreza russa era dona de quase todas as terras cultiváveis e era o grupo social que dava sustentáculo à monarquia absolutista de Nicolau II e de onde saíam os oficiais do exército e os dirigentes da Igreja Cristã Ortodoxa. A Rússia era basicamente um país rural e atrasado, onde 80% da população vivia no campo e quase 90% de seus habitantes não sabiam ler e nem escrever. Os camponeses trabalhavam arduamente nas terras da nobreza e viviam esfarrapados, famintos e moravam em cabanas de madeira. Nas cidades de São Petersburgo e Moscou, havia um razoável desenvolvimento industrial, devido em parte a investidores estrangeiros. Porém, os trabalhadores das fábricas dessas cidades recebiam salários miseráveis e penosa jornada de trabalho de 12 a 16 horas por dia, em ambientes insalubres, sem férias anuais e sem aposentadoria. Não foram criadas leis de proteção social. Desse modo, camponeses e operários viviam uma vida semelhante de exploração, enquanto as elites, a nobreza e a burguesia, viviam uma vida de luxo e privilégios. Diante dessa situação, os trabalhadores faziam greves e passeatas, que eram reprimidas cruelmente pelos cossacos, a polícia czarista. Diante da insensibilidade do czar Nicolau II em fazer as reformas políticas e sociais, surgiu na clandestinidade o Partido Social Democrata em oposição ao governo. O Partido Social Democrata seguia as ideias socialistas de Marx e Engels e visava se aproximar principalmente dos operários, mas também de camponeses, intelectuais, estudantes e da classe média, para difundir os ideais socialistas e organizar a luta contra a opressão czarista. Entretanto, em 1903, devido às discordâncias de como chegar ao socialismo na Rússia, o Partido Social Democrata se dividiu em dois partidos políticos, os mencheviques e os bolcheviques. Porém, foi só em 1912 que essa divisão se tornou definitiva. Os mencheviques, liderados por Martov, defendiam que os trabalhadores poderiam conquistar o poder através de alianças com a burguesia liberal. Já os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, defendiam que os trabalhadores poderiam conquistar o poder pela luta revolucionária. Em 1904, a Rússia entrou em uma guerra contra o Japão por causa de disputa imperialista entre ambos por territórios no Oceano Pacífico. A Rússia saiu derrotada e isso agravou ainda mais a situação econômica e, consequentemente,
as dificuldades do povo russo. Em janeiro de 1905, milhares de pessoas se juntaram numa passeata pacífica em São Petersburgo. Operários, camponeses, enfim, pessoas do povo reivindicavam melhores condições de vida e de trabalho. Porém, caros estudantes, o czar Nicolau II não quis nem saber o motivo da manifestação e autorizou os cossacos, a polícia czarista, na frente do Palácio de Inverno, a abrirem fogo sobre a multidão, o que levou à morte de cerca de 1.000 manifestantes. Um total absurdo. Assim, uma onda de indignação se espalhou pela Rússia. Protestos e greves organizados pelos líderes mencheviques e bolcheviques explodiram em diversas regiões do país em 1905. A insatisfação tomou conta de operários, camponeses, soldados do exército e marinheiros. Exigiam reformas políticas e sociais, exigiam um parlamento, a Duma, e uma constituição democrática para o país. Diante disso, o czar Nicolau II recuou e prometeu as reformas políticas e sociais. Mas assim que recuperou suas forças após controlar as revoltas sociais, o czar abandonou as promessas liberais que tinha feito e atacou de surpresa os revolucionários. A maioria dos bolcheviques e mencheviques foram mortos ou presos. Poucos fugiram para o exílio. Assim, a Revolução de 1905 fracassou, mas ela preparou o terreno para uma revolução que marcaria o século XX, a Revolução Socialista de 1917.